E aí pessoal, beleza? Meu nome é Aaron Rodrigues e bora para mais um vídeo aqui do canal, porque hoje eu quero ter um papo com vocês sobre as minhas impressões do filme Oppenheimer e falar um pouco sobre a física envolvida no filme. Então, já adianto aqui que esse vídeo é um vídeo com spoilers, eu vou comentar algumas cenas do filme, então caso você ainda não tenha visto o filme, deixa para ver esse vídeo aqui depois. Então, bora lá pro vídeo. Falando um pouco sobre as minhas impressões do filme, né? É um filme, mais do que tudo, sobre a vida do Oppenheimer. Então não espere ver no filme, aliás, o filme dá um foco tão grande à bomba atômica, por exemplo, ou então à Segunda Guerra Mundial. Não, é um filme que vai focar na vida do Oppenheimer e em como ele estava enfrentando os acontecimentos da vida dele, né? Como ele estava lidando com os dilemas morais que se colocaram no caminho dele. E nesse sentido, a atuação do Cillian Murphy nesse papel que é ele que faz o Oppenheimer, tá sensacional. A atuação dele foi maravilhosa e ele conseguiu passar, pelo menos eu senti que ele conseguiu passar muito bem os dilemas morais que o Oppenheimer estava enfrentando e como que isso pesou sobre a vida dele. E bom, então todos os outros atores, digamos assim, eles são meros coadjuvantes no filme, porque o Oppenheimer ele é a figura principal e o filme gira em torno dele. Só que tem algumas pessoas que eu achei que roubaram a cena no filme, por assim dizer. E, em particular, quero destacar aqui duas pessoas, né? Uma delas é o Robert Downey Jr., que está fazendo o papel do Leo Strauss, que é o antagonista do Oppenheimer no filme. E, assim, o Downey Jr., nesse papel, ele tá sensacional, tá muito boa a atuação dele também. Uma outra pessoa que eu quero destacar é a Emily Blunt, que faz o papel da esposa do Oppenheimer. E assim, tem uma cena dela no final do filme, mais pro final do filme, né? Que ela tá no julgamento e vai testemunhar a favor do Oppenheimer. Que assim, a atuação dela naquela cena tá uma coisa assim absurda. E então, essas duas pessoas aqui, além do Oppenheimer, eu acho que elas tiveram um bom destaque e conseguiram se destacar, né? E com isso eu não quero dizer que as outras pessoas não tiveram uma boa atuação no filme, muito pelo contrário. As atuações todas, assim, não deixaram nada a desejar, estão muito boas. Só que eu achei que essas duas pessoas se destacaram bastante, dado que é um filme sobre o Oppenheimer em si. Um outro ponto que eu quero destacar aqui para o filme é que o ritmo dele é muito envolvente. Ele me prendeu do início ao fim. São 3 horas de filme, mas longe de ser um filme maçante, porque o jeito com que o Christopher Nolan envolveu a gente na história ali e conseguiu contar o filme foi sensacional. Por quê? Em particular, uma coisa que ele fez que eu achei muito legal é que ele não contou a história de forma linear. Ele foi indo e voltando nos acontecimentos da vida do Oppenheimer. Então, ao mesmo tempo em que, por exemplo, ele falava sobre um acontecimento na época do doutorado dele, ele em seguida já falava sobre um acontecimento que rolava depois deles terem feito o teste da guerra, da guerra ter acabado, né? O teste, no caso, da bomba nuclear. Então, assim, eu achei que esse jeito de contar a vida do Oppenheimer ele ficou sensacional. Agora, uma outra questão também é que o time do filme ele foi excelente, porque depois da Guerra Fria, a gente nunca teve uma ameaça nuclear tão iminente quanto a gente está tendo agora com a guerra na Ucrânia. Então o filme ele vem num excelente momento para chamar a atenção, para reforçar o perigo que é uma guerra nuclear nos dias de hoje, principalmente. E que de fato sim poderia representar o fim da sociedade como vivemos hoje. Uma outra coisa que eu achei legal no filme foi o foco que eles deram à preocupação legítima que os Estados Unidos e os físicos da época tinham com o desenvolvimento da bomba atômica pelos nazistas. Porque era o seguinte, né? Lá na Alemanha tinham fugido muitos físicos de lá, né, do regime nazista, mas tinham alguns que tinham ficado lá, apesar de não apoiarem, etc. Eles ficaram lá e eles tinham medo que as pessoas que ficaram lá, pudessem tocar um programa de desenvolvimento nuclear, o programa de uma bomba nuclear, e que isso daí, caindo nas mãos dos nazistas, ia representar um risco gigantesco e esse então foi um dos principais motivadores para que tocassem o projeto Manhattan e desenvolvessem a bomba atômica. Falando sobre os físicos que ficaram na Alemanha, está o próprio Heisenberg, que chegou a tocar um projeto junto com alguns outros físicos de trabalhos, né, envolvendo o urânio, né? Inclusive tem um livro dele, esse
livro aqui, ó, a parte ou todo do Heisenberg, que ele comenta, né, sobre esse período e que eles chegaram até mesmo a criar um clube do urânio, por assim dizer, para estudar a liberação de energia oriunda da fissão, né? E, no caso, eles chegaram à conclusão, na época da guerra, de que desenvolver uma bomba, uma arma, seria muito improvável, seria um desafio imenso naquela época que não daria para ser feito. Então, eles deram foco mais à construção de um reator nuclear do que a de uma bomba, né? Então, nesse sentido, tem esse livro aqui, que comenta sobre essa época, e tem esse outro livro aqui também, que fala um pouco sobre em que pé estava o programa nuclear dos alemães na Segunda Guerra Mundial. Aí eu vou deixar esses livros lá na descrição para quem quiser ir lá dar uma olhada. Aí só comentando ainda um ponto a mais em relação a essa preocupação de que eles tinham que os alemães desenvolvessem a bomba, a Alemanha, no final do século XIX, início do século XX, era um dos principais, se não o principal, polo de física do mundo. Lá, inclusive, de lá, inclusive, a revista Annalen der Physik, que na época era uma das principais revistas científicas do mundo. E, no caso, dizem que bastava você ler a Annalen der Physik para você ficar atualizado com os principais acontecimentos de física do mundo inteiro. Inclusive, foi nessa revista que o Einstein publicou alguns dos seus artigos mais famosos, né? Incluindo o da relatividade e o que levou ele ao Prêmio Nobel. E essa revista, inclusive, ela foi dirigida por algum período pelo próprio Max Planck, um dos fundadores da mecânica quântica. E, por fim, para fechar a parte das minhas impressões do filme, eu queria dizer que, pelo fato do Christopher Nolan ter baseado fortemente o filme numa das principais biografias do Oppenheimer, que é a American Prometheus, ou Prometeu Americano, o filme ele tem uma precisão histórica muito boa. Então, muitos acontecimentos que estão ali no filme, de fato, aconteceram tal como na vida real. Falando agora sobre a física do filme, eu queria dizer que os diálogos sobre física quântica, os fenômenos físicos envolvidos na construção da bomba atômica, eles são bem curtos, mas também bem concisos, bem contidos, no que eu quero dizer, né? Eles não deixam muito a desejar, ou seja, as explicações são curtas, mas elas também são bem precisas. E cumpre a proposta que o Nolan teve nesse filme, né? Que não era adentrar nos conceitos de física e estender muito esses pontos, que muito pelo contrário, né? Era passar mais pela vida do Oppenheimer e falar e focar nos dilemas que ele estava enfrentando. Então, eu não achei que ficou ruim. Gostei muito da forma como foi abordada a física ali no filme. E, para resumir essa parte aqui, eu diria que as partes que aparecem de física são curtas, mas elas também são bem precisas e o Nolan teve um bom cuidado com elas. Só que eu queria comentar justamente algumas dessas partes que no filme não foram tão comentadas assim, né? E em especial eu queria comentar em primeiro lugar aqui a parte em que eles chegam a uma probabilidade considerável de que a atmosfera fosse incendiada com a detonação da bomba atômica. O que acontece, né? No filme tem uma cena que o Edward Teller, um dos físicos que estava trabalhando no projeto, ele faz uns cálculos e ele chega que tinha uma probabilidade considerável de que a reação em fissão não parasse e que mais átomos fossem fissionados e que a atmosfera, então, seria incendiada. Aí todos ficaram muito preocupados com isso, obviamente, e o Oppenheimer, inclusive, chega até ir lá no Einstein para trocar uma ideia e discutir se eles deveriam continuar com o projeto ou não, né? Aí, passado um tempo, eles viram que o Teller tinha feito conta errada e que essa probabilidade, na verdade, ela não era tão grande assim, ela era muito pequena e, inclusive, bem próxima de zero. E essa preocupação deles incendiarem a atmosfera aparece até, inclusive, no trailer, em que o General Groves estava conversando com o Oppenheimer e ele fica muito preocupado com isso e o Oppenheimer fala que as chances são próximas de zero, aí o General Groves fala próximas de zero, aí o Oppenheimer responde, né, o que você esperava de uma teoria, né? Aí o Groves, zero seria bom. Aí, assim, tem um alívio cômico nessa cena, e que no filme ela tá muito boa também, só que eu queria destacar aqui e chamar a atenção para um ponto, que é o seguinte, né?
sobre essa frase. O que você esperava de uma teoria? A teoria quântica ela é uma teoria fundamentalmente probabilística, só que por ela ser probabilística, não quer dizer que a gente não consegue precisar e conhecer as probabilidades de determinado evento acontecer ou não. Então, sim, ela é uma teoria probabilística, só que a gente consegue, com o domínio dela, desenvolver diversas tecnologias. E, assim, essa questão de ser apenas uma teoria, na física, uma teoria é algo muito bem estabelecido e é algo que tem um arcabouço ali todo matemático consistente e que conversa com a realidade sobretudo. Não é apenas uma hipótese, uma suposição. É algo muito bem fundamentado e consolidado uma teoria. Então não é apenas uma teoria, digamos assim. Né? É porque é muito comum a gente usar certas expressões como sinônimos quando na ciência elas não são a mesma coisa. Por exemplo, teoria e hipótese não são a mesma coisa. E, inclusive, eu fiz um vídeo falando um pouco melhor sobre esse ponto, que eu também vou deixar linkado na descrição do vídeo para você dar uma conferida se tiver interesse. E só para fechar esse ponto da teoria quântica ser uma teoria probabilística, esse daí é um rompimento tão grande com a física clássica, com o determinismo da física clássica, que muitas pessoas, incluindo o próprio Einstein, não lidavam muito bem com essa teoria e com o fato da natureza se apresentar dessa forma para a gente em pequenas escalas. Então, resumindo esse ponto do filme, eu queria só ressaltar de novo que uma teoria é algo muito bem estabelecido e que conversa com a realidade e que, apesar da teoria quântica ser uma teoria fundamentalmente probabilística, a gente consegue, com o domínio dela, conhecer e precisar as probabilidades de determinados eventos ocorrerem ou não. E só para fechar minha consideração sobre essa situação no filme de incendiar a atmosfera ou não, eu achei que o Nolan criou um ambiente de tensão muito bom e que eu achei que, particularmente, né, eu achei que ficou muito legal isso daí no filme. Porque é justamente mais um dilema aparecendo, né? Do tipo, e aí, a gente toca o projeto mesmo assim ou assume o risco de botar em perigo toda a vida na Terra, né? Então, ele soube trabalhar muito bem a tensão envolvida nessa questão toda. E tem uma outra frase que é dita no filme muitas vezes também, e que eu gostaria de pontuar uma coisa sobre ela, que é o seguinte, falam no filme, a teoria só te leva até um certo ponto. E, inclusive, eu não lembro quem disse essa frase primeiro, eu sei que o Oppenheimer ele repete ela, e, de certa forma, eu vejo que faz muito sentido a gente interpretar essa frase no seguinte, né? Por exemplo, na física, de fato, a gente está preocupado em descrever a realidade. Sendo assim, a gente precisa criar a hipótese sobre um determinado fenômeno físico e fazer a verificação experimental dessa hipótese. Então, essas duas coisas elas precisam conversar para ser física. Então, essa frase é muito bem acertada no seguinte sentido, né? A gente tem que a teoria ela vai te levar até um certo ponto aqui, só que para ir adiante, né, para a gente descrever a natureza, a gente precisa da confirmação experimental. Então, interpretando dessa forma aqui, eu acho muito boa essa frase. Ainda nessa parte do vídeo, eu quero falar sobre o destaque que eles dão ao impasse com relação à construção da bomba de hidrogênio ou não, né? No caso, como é chamado no filme, a super, né? E um dos principais proponentes dessa bomba e uma das pessoas que mais advogaram a favor dela, tanto na Segunda Guerra Mundial, como depois dela, foi o físico Edward Teller, que estava trabalhando no projeto e que, inclusive, tem algumas menções a ele no livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. O Carl Sagan ele tem vários embates com o Edward Teller sobre a necessidade da bomba ou não. Então fica aqui também uma recomendação para caso vocês queiram saber um pouco mais dessa história. Inclusive foi através desse livro aqui que pela primeira vez eu tive contato, conhecimento do Edward Teller. Aí, sobre esse impasse da construção da bomba de hidrogênio ou não, esse foi um ponto muito importante na vida do Oppenheimer e por isso que ele foi dado um destaque a ele no filme, porque depois da guerra, o Oppenheimer ele advogou fortemente contra a proliferação de armas nucleares, incluindo da bomba de hidrogênio, né? Que seria e é muito mais destrutiva que a bomba de fissão. Aí, sobre a bomba atômica utilizada no filme, né, eles dão destaque à construção da bomba de plutônio, a bomba com base em plutônio, né? Era uma bomba que funcionava basicamente da seguinte forma: você tinha uma calota, né, gigantesca de explosivos, no interior dessa calota você tinha uma outra calota
com um material de urânio e dentro ainda dessa calota de material de urânio você tinha ali no centro, né, um alvo de nêutrons. Então era uma bomba de implosão, ou seja, você tinha os dispositivos explosivos aqui na parte mais externa da bomba e esses dispositivos iam implodir, fazendo com que o plutônio colidisse com o urânio, né, e colidisse com os nêutrons e os nêutrons fissionassem o urânio, fazendo assim então a detonação da bomba. Eles viram inclusive no filme que esse era o modo mais eficiente de construir a bomba atômica. Para fechar a parte da física do filme, eu queria comentar sobre a cena do teste da bomba atômica. E o que é isso? Que cena magistral! O ambiente de tensão criado no filme para a chegada desse momento, da detonação da bomba, foi incrível. E esse é, sem dúvida alguma, o clímax do filme. E tiveram todo um cuidado especial para tratar essa cena que foi impressionante. Inclusive, né, um ponto que eu não destaquei é que ao longo do filme inteiro você tem uma trilha sonora de fundo, né? E eu não sei se em alguns outros momentos essa trilha sonora ela parou. Só que na hora em que a bomba ela é detonada, o teste, né, ele é feito, o silêncio na sala de cinema ele é absoluto. E assim, isso daí representa o seguinte, né? Representa que, bom, a bomba ela foi detonada em um determinado ponto, né? As pessoas que estavam lá observando o teste estavam em um outro determinado ponto e o Nolan ele colocou a gente junto com essas pessoas aqui para observar a detonação da bomba atômica. Então, o som, né, que saiu daqui, ele vai demorar um determinado tempo até chegar às pessoas que estão observando o fenômeno aqui. Por quê? Porque o som ele viaja na atmosfera, né, a uma velocidade de aproximadamente uns 340 metros por segundo. E eles estavam muito mais distantes do que isso, né? Do que 340 metros, né? E sendo assim, então, o som da detonação da bomba ele demora um bom tempo na sala de cinema e inclusive, eu acho que o maior trecho de silêncio do filme até chegar a gente aqui. Então, esse cuidado feito na hora dessa cena, eu achei excepcional. Então essa cena é de fato como se a gente estivesse ali junto com as pessoas observando a detonação da bomba. E inclusive um ponto que vale destacar nessa questão também é o fato deles estarem usando aqueles óculos escuros que era principalmente para proteger contra a radiação emitida na hora da detonação da bomba, porque na hora que a bomba foi detonada, a luz que estava vindo de lá, a radiação que estava vindo de lá, ela era absurda e era inclusive muito mais brilhante do que o Sol. Então, aqueles dispositivos de proteção, eles eram absolutamente necessários para barrar essa altíssima luminosidade e essa altíssima radiação que estava chegando até os observadores. Então, resumindo, né, essa cena da detonação da bomba, ela, ao meu ver, ficou excepcional. O Nolan teve um carinho muito grande para retratar fielmente como se a gente estivesse lá no lugar daquelas pessoas observando a detonação da bomba atômica. Por fim, era isso que eu tinha para dizer sobre a física do filme. Se você gostou do vídeo até o momento, deixe o seu gostei aqui, vai ajudar bastante na divulgação do vídeo. E além disso, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal para poder acompanhar os próximos conteúdos. E também comenta aí o que você achou do filme, se você gostou, se você não gostou. Comenta sobre suas impressões aí, que eu adoraria saber. E, no mais, os livros e os vídeos que eu comentei ao longo do vídeo vão estar aqui na descrição do vídeo. E, bom, só recordando, né, os livros, no caso, são a parte e o todo do próprio Heisenberg. São esse daqui, ó, o Schrödinger e Heisenberg, a física além do senso comum, escrito pelo Antônio. Tem o livro também, O Mundo Assombrado pelos Demônios, do próprio Carl Sagan. E o Só Pode Ser Brincadeira, Sr. Feynman, que eu não mencionei no vídeo, mas que vale muito a pena também, que é o do Richard Feynman, que ele comenta algumas das suas aventuras em Los Alamos, digamos assim, né? Algumas das peças que o Feynman estava pregando os militares lá. E sobre esses livros, o porquê que eu indiquei eles, né? Porque tem alguns trechos, algumas partes dos livros que comentam sobre as participações das pessoas em questão aqui no desenvolvimento da bomba atômica, que viveram aquele período histórico, né,
E então esses livros eles vão comentar alguns desses pontos, não vou falar exclusivamente sobre esse período histórico, mas tem algumas coisas ali que eu acho bem interessantes e, no geral, também são ótimos livros e que eu gosto bastante. E de forma que, você comprando pelo link lá da descrição, você não paga nada mais por isso e ajuda bastante aqui no crescimento do canal. Aí só lembrando também que os vídeos que eu mencionei vão estar aparecendo em um card aqui e também lá na descrição do vídeo. No mais, muito obrigado pela sua atenção e vejo você no próximo vídeo.